Bom dia, queridos alunos. Hoje, na aula de História, falaremos sobre a mineração no Brasil. Eu proponho a vocês que, primeiramente, vocês observem a imagem aí na abertura, na página 244 e página 245 do módulo de vocês. Observem aí na tela a página 244 e agora aqui, a página 245. Olhem aí as duas páginas. Reflitam um pouco sobre a imagem que vocês estão conseguindo identificar. Olharam direitinho? Observaram os detalhes? Eu estou observando. Vou dar minha opinião relacionada ao que eu consigo identificar nas páginas, certo? Mas antes disso, observem aqui na página 245, na letra A, pede que você identifique as pessoas representadas na imagem e qual função cada uma delas parece assumir no garimpo. Não é isso? Aí eu volto aqui, Aí eu vejo que escravizados de origem africana que estão trabalhando na extração do ouro e homens brancos livres que fiscalizam o trabalho dos escravizados e pesam o ouro extraído. Observem aí junto comigo. Os escravizados, geralmente com a peneira na mão, estão vendo? Tem um feitor, que é o nome dado aos homens que fiscalizam os escravizados no cavalo. E tem um feitor próximo aos escravos. Concordam comigo? Na letra B, está perguntando o seguinte: o que está representado no segundo plano da paisagem? Observem aí na página 244. Segundo plano da paisagem é essa parte de trás, a parte atrás de onde estão os homens escravizados e os feitores. Observem mais um pouquinho. Eu identifico um pequeno núcleo urbano. Por que núcleo urbano? Porque eu estou vendo ali, casas, uma grande quantidade de casas. Estão vendo? Conseguem identificar junto comigo? E eu associo àquela aula de geografia que tivemos, onde tinham duas paisagens. A paisagem urbana, né, onde tinham casas, construções e povoamento, e também a paisagem rural, onde tinham árvores, né, riacho, montanhas e algumas casas. Eu acho que tinha umas 2 casas. Lembram? Concorda comigo? Lembra que eu disse? Sempre temos o quê? Que associar uma disciplina a outra? Pois bem, observem aí na letra C. Na letra C, pede sua opinião de que por que surgiram núcleos urbanos próximos às regiões de mineração. Será que surgiram por quê? Por que será? Né? É importante que vocês associem, né, a migração de pessoas, né, às áreas que possuíam ouro, né? Por isso que tinham essa formação de povoados. Esses povoados, que é o quê? Eram arraiais, né? Que veremos mais à frente no nosso conteúdo, mas ali são o quê? Eram arraiais próximos aos garimpos, a região explorada, né? Que não eram fixos, né? Eram temporários. Depois, né, pela necessidade de quem estava ali explorando, viravam vilas e depois viravam cidades, certo? Que eram residências fixas. Vamos agora fazer a leitura do trecho
que está aí dentro da parte amarela, da página 245. A lei diz que o descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. Vocês lembram lá na aula de geografia que a exploração antes, lá no século XVIII, era no litoral, próximo ao mar, a exploração da cana-de-açúcar, né? A construção de engenhos, certo? E com o tempo que aconteceu, começaram a adentrar para o interior do território, né? Por isso esse crescimento dos núcleos urbanos, né? A necessidade de haver outros tipos de atividades econômicas. Continuando a leitura, a extração desses minérios era diferente em grande parte por pessoas eram feitas em grande parte por pessoas escravizadas de origem africana, que trabalhavam por muitas horas e em péssimas condições de trabalho. Vejamos aqui a página 246. Na página 246 já vem falando sobre o quê? A expansão do território. Acompanhem a leitura. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas. Ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão. Lembra as drogas do sertão lá na área do Amazonas, né? Drogas do sertão significa que são produtos silvestres de grande valor comercial, como o cacau e a castanha do Pará. Mais a atividade que promoveu o maior deslocamento de colonos para o interior do território foi a mineração. No final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. Essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer com a exploração do ouro. Analise o mapa abaixo. Verifiquem aí no mapa abaixo a cana-de-açúcar, ali na parte do litoral próximo ao mar, a pecuária já adentrando para o interior do território, a mineração, você vê esse pontilhado já é, né, a atual divisão política administrativa brasileira. Então, já é como é dividido os nossos estados nos dias atuais. Observe que a mineração está ali, ó, na região de Minas Gerais, certo? E dá para ver também que ela está ali na parte o quê? De São Vicente, né? São Vicente não, desculpa, Itanhaém. Mas você veja que a maior, né, exploração é na parte de Minas Gerais. Observaram direitinho? Vejam que tem duas questões aí abaixo. Questão 1 e questão 2. Essas questões vocês vão responder no seu caderno, certo? Antes disso, ó, eu esqueci de mostrar ali as drogas do sertão, que fica localizada ali, ó, na região do Amazonas, ali na região norte, lá em cima, pintado de verde. Observaram? Identificaram? Pronto. Voltamos agora para as questões. Na questão 1, ó, pergunta quais atividades econômicas estão indicadas no mapa. Vocês vão aqui observar o mapa e olhar a legenda aqui ao lado, certo? E no número 2, pergunta aqui, de que maneira podemos relacionar essas atividades econômicas com a expansão do território brasileiro, com o crescimento, né, do território brasileiro? Parem para refletir um pouquinho e vejam de que maneira, né, podemos relacionar essas atividades econômicas ao crescimento do território brasileiro, certo?
Essa é a primeira parte da nossa aula de história hoje. Espero que tenham compreendido e beijo para vocês.